Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Então, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse canal e eu não acho que eu vou continuar com isso não. Vai ser talvez a primeira e a última vez, a pedido de uma pessoa muito especial que eu considero profundamente, que eu tenho muita intimidade com essa pessoa, e ela me perguntou se não seria útil compartilhar a história de vida dela aqui nesse canal, por gratidão a mim e tal, pela nossa amizade, etc. Então, em caráter excepcional, eu acho a história dela interessante, então eu vou contar aqui. Então, assim, você já pega aí a pipoca, você pega aí um garrafão de café, pega aí um bolinho para você comer, de fubá de preferência, que a história é longa. Espero que você consiga me acompanhar. Eu vou tentar ser Galvão Bueno, vou tentar narrar o mais rápido possível. E eu quero que você preste atenção nessa história e você me conte. Eu vou ficar muito feliz se você puder me contar se você se identificou com alguma coisa. Me conta aí, por favor. E vamos lá. É a história de uma pessoa bacana, uma moça que eu considero bastante. Ela pediu para dar essa contribuição aqui, então vamos lá. Ela nasceu numa família bem disfuncional, um pai alcoólatra que bebia muito, uma mãe, coitada, dependente emocional, muito submissa a esse pai. E esse pai tinha algumas amantes, mas de forma discreta, e num contexto familiar bem pobre, bem quase beirando a miséria, a gente poderia dizer. E esse casal se une, esse casal sem estudo, sem, vamos dizer assim, sem nenhuma ferramenta, nenhum aparato emocional, acadêmico, psíquico, também vindos de famílias totalmente disfuncionais, pais alcoólatras, mães problemáticas, irmãos totalmente disfuncionais também, possuidores de alguns transtornos, etc. Então esse casal, eles casam. E aí começa o sofrimento, porque ele continua bebendo muito, ele solteiro, noivo, continua bebendo muito, ele se casa com essa moça, dependente emocional, ambos sem estudo nenhum, ambos sem nenhuma estrutura financeira para se casar, vivendo numa cidadezinha do interior. E aí esse rapaz sai dessa cidadezinha do interior, vai para a cidade grande para trabalhar, e lá ele tem seus casos extraconjugais. Essa moça fica lá na cidadezinha dela aguardando a vinda dele. E toda vez que ele vai, com muita dificuldade, porque como ele não tinha estudo, ele trabalhava em serviço braçal, serviço pesado, para ganhar uma miséria, uma mixaria. Mas vamos dizer que de 8 em 8 meses, 9 em 9 meses, ele volta para essa cidadezinha. E a cada vez que ele volta para essa cidadezinha, essa mulher sem nenhum conhecimento, contraceptivo nem nada, ele engravida essa esposa que ele deixou na cidadezinha. E essa esposa lá na miséria, sem ter nada, vivendo do cultivo da terra e tudo mais, e com o neném no colo, e esse bebê sem amparo nenhum também, porque esse homem volta para a cidade grande para ganhar de novo uma miséria insuficiente, talvez o suficiente para mandar dinheiro mensalmente para essa esposa agora, com um bebê, o suficiente para comprar uma lata de leite, e nem fralda, era aquelas fraldas, né, de antigamente. Uma miséria, uma escassez tremenda. E todo ano, ou toda vez que esse homem ia lá visitar essa mulher, contraceptivo zero, conhecimento zero, nenhum conhecimento, nenhuma estrutura, ele engravida essa mulher de novo, que perdeu várias gravidezes, 3, 4 talvez. Até que um dia ele consegue tirar essa mulher da cidadezinha do interior e traz essa mulher para a cidade grande. E na cidade grande, obviamente, ele sem estudo, ela zero, sem estudo, sem saber pegar ônibus, semi-analfabetos os dois, sem saber andar na cidade, sem saber se comunicar, pessoa bem humilde mesmo, assim, bem do interior, mas sem nenhum aparato, sem nenhuma ferramenta social, intelectual e etc. E aí eles vão morar em quartinhos, em vilas muito pobres, na cidade grande, por exemplo, 12 casas, um único banheiro e uma renca de filhos. Dentre esses filhos, essa amiga que me pediu para contar a história. E aí,
muita miséria, muita violência. O pouco dinheiro que esse homem ganha é só para beber, para esquecer o sofrimento, para esquecer aquela miséria, para esquecer aquele monte de crianças chorando, desesperada e querendo alguma ajuda ali, e aquela mãe num sofrimento tentando multiplicar o pão. E como disse essa pessoa, né, 1 quilo de fubá, essa mãe colocava mais meio quilo de açúcar, enchia de água, colocava meio litro de óleo lá, fazia uma gororoba braba lá, açucarada, para dar para as crianças, vou falar aqui grosseiramente, tá? Para acalmar as lombrigas, como a gente fala brincando. E essa é a história dessa amiga. Então, essas crianças vão crescendo e tudo muito desordenado. Esse pai que o pouco que ganha é para pagar o aluguel desse quartinho que não tem nada. São móveis, uma cama para essa renca de filho e mais o casal, e só tem mais uma mesa e algumas panelas muito limpas, muito bem areadas, porque essa mulher, essa esposa, muito, extremamente caprichosa, extremamente zelosa, cada pano de prato extremamente branco, cada lençol ali já velhinho, porque foi de doação dos lugares onde esse homem trabalhava braçalmente. As pessoas tinham dó e doavam as poucas roupas, doavam algum alimento, doavam alguns talheres, algumas panelas, mas tudo extremamente limpo e cheiroso dentro da casa. E essa renca de filho, por mais que esses pais não tivessem a menor condição, mas essa mulher extremamente zelosa. As crianças muito limpas, sempre de banho muito tomado, com as unhas muito bem cortadas, mas com um agravante. Como era muito sofrimento, essa mulher também passa a fumar muito. Então esse homem, né, esse pai, ele além de beber, ele fumava. Essa esposa começa a fumar também loucamente para aguentar ali o desespero, aquelas crianças com fome e aquelas crianças sem ter nada, aquelas crianças sem escola. E esse homem bebendo muito, e quando bebia, esse homem, ele bebia a ponto de desaparecer por 2, 3 dias, porque caía pelos caminhos, perdia documento, ou era roubado, voltava para casa faltando pedaços do corpo mesmo, era pé esfolado, a mão machucada, braço quebrado, voltava todo acabado para casa. E aí aquelas crianças vão crescendo naquela miséria e naquela coisa de vício. Essa mãe que fica muito nervosa, porque quando acaba o cigarro, acabou o calmante. E esse pai que todo dia 15, quando entra aquela miséria de pagamento, e todo dia 30, quando cai a outra parte, esse homem desaparece. E aquelas crianças vendo aquela angústia daquela mãe, sabendo que esse homem poderia morrer, sei lá, ser atropelado, como já tinha sido. Tem história de atropelamentos desse homem, mais de um, inclusive, de afogamento na praia, porque por ser de uma cidadezinha do interior, esse homem chega na cidade e bêbado vai pra praia, é atropelado. Então, imagina o contexto familiar. Nessa situação, essas crianças sem escola, sem nada, essa mãe nervosa, sendo acalmada pelo cigarro quando tinha dinheiro para comprar, e quando não tinha, o couro comia em cima das crianças. Esse pai que desaparecia todas as vezes que bebia, perdia documento, o que fazia ele perder os empregos também, o que poderia fazer eles perderem o único quartinho, sem banheiro, sem pia, porque as louças eram lavadas num tanque, numa espécie de tanque coletivo, um tanque para cada 12 casas. Como é que era? Um tanque para cada 12 casas e um banheiro para cada 12 casas, que não eram casas, né? Eram quartinhos. É um que chama aqui no Rio de Janeiro cabeça de porco. E aí, nessa luta toda, nesse desespero todo, nessa agonia, uma dessas crianças, que era essa minha amiga, saía para catar lata, catar lixo. Lata para vender, latinha, que nem os usuários de drogas, os moradores de rua, fazem aí nas cidades pelo Brasil. Essa menina se junta com outras meninas ali daquela avenida, né, que chama, daquela cabeça de porco, e vão pro lixão, para vários lixões naquela cidade grande, catando lata e amassando para comprar doce, para acalmar, né, as lombrigas, para acalmar a fome, acalmar o desespero, para sair de dentro daquela casa, daquele ambiente desesperador, com aquela mulher sofrendo, com aquele homem que bebia, falava um monte de bobagem para ela, aqueles outros irmãos tudo com fome, sem escola, sem estudo. E essa irmã
né, essa menina mais velha, minha amiga, dia após dia indo para os lixões da vida com as outras crianças catar lixo. E nisso ela foi assediada, quase abusada sexualmente. Ela saía de manhã cedo, comia o que essas crianças comiam, e dentre essas crianças tinha uma líder, uma mais velha, dos seus 13 anos. Nessa época, essa minha amiga tinha uns 5, 6 anos, e ela andava com crianças mais velhas, crianças que furtavam casas dos outros, pulavam os muros para roubar tapete, pulavam os muros para roubar banquinho de plástico no quintal alheio, e essa minha amiga junto, essa menina junto. E naquela inocência ali, porque era a única diversão na vida dela, não tinha um brinquedo dentro de casa, as crianças com 6, 7 anos sem nunca ter ido pra escola. Ela era mais velha, minha amiga era mais velha. E as crianças mais novas ali, tudo ali é nada, vendo o pai e a mãe brigando e a cachaça rolando e muito cigarro desesperadamente, sem comida, sem nada, sem perspectiva. E aqueles bêbados daquela pocilga que bebiam e, desculpa assim a grosseria, vomitavam tudo, e era um banheiro só. Então você imagina no fim de semana, quando a maioria das pessoas ali que só tinham o álcool como fuga, bebiam, e o banheiro todo vomitado, e casais que não tinham privacidade dentro de casa, adivinham onde que eles iam namorar? Dentro do único banheiro que tinha para aquelas famílias. E aquelas crianças vendo aquilo tudo crescendo naquele ambiente. Então o tempo vai passando, a vida melhora um pouquinho mais, vão para uma comunidade, vão morar numa comunidade. Nessa comunidade ali eles já estão no alto luxo, metade da casa é madeira, o chão de madeira, as paredes de madeira, telha quebrada em cima, mas com mais um quarto feito de alvenaria. Então o alto luxo para aquela família. Esse homem já consegue um trabalho um pouco melhor, já passa a beber um pouquinho menos, porque ele só ia para casa uma vez por semana. As crianças só o viam uma vez por semana porque ele não tinha dinheiro de passagem para chegar em casa. E nisso essas crianças ainda sem estudo, sem nada, cachaça, muito cigarro, muita fome, e as crianças andando na rua porque essa mãe não tinha controle, não conseguia. A mãe estava completamente ali alucinada também, vivendo naquele inferno. Não conseguia ter pulso firme, ter rédea, ter conhecimento, sabedoria, o que quer que seja para controlar aquelas crianças. Passa-se mais um tempo, uma vizinha pega essa minha amiga, matricula essa minha amiga na escola por dó, por pena. Fala, nossa, mas essa menina já com 8 anos não estuda, isso tá errado. A vizinha cata essa menina pela mão, essa menina muito interessada, que ia pra casa das colegas, via uma televisão, ficava doida, e via um livro, ficava doida, queria aprender a ler, queria aprender a escrever, queria uma vida diferente e não conseguia. Por conta desse contexto familiar, porque os pais semi-analfabetos não viam o menor valor naquilo ali, não tinham nem ideia de por onde começar a procurar. Essa menina é matriculada e os outros irmãos continuam lá, naquela vida. Passa mais um tempo, eles se mudam para uma outra comunidade. Comunidade assim, barra pesada, tiro comendo de manhã até a noite, dias que esse pai não podia sair para trabalhar. Esses irmãos começam a se envolver com pessoas erradas. E eles começam a usar drogas, e drogas pesadas. Crack, por exemplo, droga pesada. Os irmãos começam a usar droga. Uma das irmãs, eram 2 meninas e 2 rapazes. A menina mais velha já estava estudando, era a adulta no meio das criancinhas. Ela com 8 anos foi pro jardim. O jardim só tinha crianças de 4, 5 anos, e ela lá com 8 anos, a maior da turma, sofrendo bullying, passando vergonha. E totalmente perdida, né? Totalmente perdida porque não tinha ninguém para ensinar as tarefas de casa. Essa minha amiga não tinha ninguém para ensinar os deveres, não tinha ninguém para ensinar absolutamente nada para ela. E ela sofrendo todo tipo de humilhação na escola, porque criança é um bichinho cruel, né? Então, por exemplo, quando passava um helicóptero, como a escola era perto de algumas comunidades bem barra pesada, hoje não, hoje é modinha, né? Falar, moro no Vidigal, moro na Rocinha, não sei o que, é um orgulho. A comunidade, né, a favela hoje, ela tá mundialmente conhecida, é outro conceito, é outra vida. Não é a mesma coisa que era, sei lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, naquela época, as crianças faziam bullying com essa minha amiga. Passava um helicóptero sobrevoando a escola, a sala de aula inteira apontava para ela e falava assim, aí ó, indo buscar os bandidos lá na sua casa, você mora na favela, você é uma favelada,
você é uma miserável, não tem o que comer, o vento do helicóptero vai derrubar as madeiras da tua casa. E a menina chorava, 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 e chegava em casa, tinha que estar normal, porque quando ela chegava em casa era o segundo round, né? Essa minha amiga, era o segundo round. Era o pai cheio de cachaça, a mãe fumando pra caramba, nervosa, porque não tinha comida pra dar pros filhos. E quando os filhos pediam alguma coisa, que via os coleguinhas da rua comer um doce, um bolo, que nem sabia o que era isso, um biscoito, alguma coisa do tipo, o couro comia, era cabo de vassoura na cabeça das crianças, porque a mãe estava nervosa, as crianças ficavam nervosas, as crianças tudo gritando, chorando, desesperada. A outra mais velha já tinha parado de catar lixo, porque já tinha saído daquela avenida, né, daquela cabeça de porco, mas estava ali brincando com as crianças na rua e era considerada assim a família mais pobre, mais miserável, pobre de Marredeci daquela comunidade. E a humilhação, porque o pai bebia, caía pelo meio da rua e aí o bullying mudou. Eram as crianças dizendo assim: ah lá, filha, o filho do cachaceiro, é o seu fulano cachaceiro que passa pela rua, ah lá, caído na poça de lama. Ou iam bater na casa dessa minha amiga e chamar a mãe dela e chamá-la dizendo: ó, o seu pai cachaceiro tá todo melecado de lama lá, parecendo um porco dentro da poça. E as crianças vinham, sabe como é que a criança fazendo bullying, né? E apontando o dedo, cantando musiquinha, e essa amiga entrando numa depressão, sem perspectiva de quando a vida fosse melhorar. E essa família totalmente disfuncional, e os filhos envolvidos com as pessoas mais complicadas daquela comunidade. 2 meninas, 2 meninos, uma estudando, a outra não, e os 2 meninos largados. E aí eles foram crescendo, esses meninos continuaram viciados por muitos e muito tempo, e a vida toda errada, e dando muito trabalho para essa mãe, que já era uma dependente emocional, que já vivia um inferno com esse pai. E esse pai e essa mãe começam a viver em função desses 2 filhos drogados. E a menina, uma das meninas, se tornou assim um parasita dentro de casa. Um parasita que nunca trabalhou, nunca sequer por um dia, não trabalha até hoje, né? Essa minha amiga é tipo 2 anos mais velha do que ela. Essa menina, desses 4 filhos que o casal teve, essa menina hoje continua, né? Tem 2 anos a menos que ela, mas nunca por um único dia sequer trabalhou. Esse pai continuou se matando para sustentar esses filhos, que começaram a fazer chantagem emocional a esse casal, do tipo assim: ou me dá dinheiro para comprar droga, ou eu vou entrar aqui do jeito que a gente fala aqui no Rio. Eu vou falar para vocês, eu vou entrar pra boca. Ou me dá o dinheiro, ou faz o que eu quero, ou paga não sei o que pra mim, ou eu vou entrar pra boca. Então tudo era assim, tudo era ameaça: eu vou entrar pra boca. Então era assim, eles começaram a estudar, mas largaram a escola, um no 5º ano, o outro no 7º ano. A menina que nunca trabalhou, nunca fez nada na vida, conseguiu terminar o ensino médio, mas essa família, por essa disfuncionalidade, ficou assim. Esses 2 meninos que viraram usuários de droga, que se largaram a escola, abandonaram a escola e que faziam chantagem com esses 2 pais. Essa menina que se achava assim: ah, já que eu não uso droga, já que eu não engravidei e não coloquei um monte de filho nas costas dos meus pais, então eu vou ficar aqui. A obrigação deles é me sustentar. Então esse pai passou a acordar 4 horas da manhã, sempre em subemprego, sempre trabalhando para pessoas ricas, lavando carro, limpando o chão, fazendo esse tipo de coisa, para sustentar esses 2 filhos usuários de droga, mais essa filha que se achava melhor do que todo mundo, porque já que ela não engravidou, já que ela não usava droga, então ela não precisava trabalhar. A obrigação do pai e da mãe era sustentá-los ali, sem nunca ajudar essa mãe a lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer o que quer que fosse, e ficou ali encostada está até o dia de hoje, né, com praticamente 40 anos, já com 40 anos, nunca trabalhou por um único dia sequer. Mas esse pai, que até hoje é um aposentado, que ganha um salário mínimo, ele sustenta os netos que esses filhos deram, em parte ele sustenta esses netos que esses filhos que se viciaram em droga acabaram por engravidar várias mulheres diferentes, e eles não cuidaram desses filhos. E se cuidam hoje muito mal, muito mal. Sempre foram esses 2 pais, esse casal, que levavam para médico, que compravam ali o alimento básico, que compravam a fralda para ajudar essas mulheres que fizeram filhos com eles.
e em determinado momento a chantagem desses filhos usuários de drogas chegou num nível que era assim, por exemplo, um desses irmãos dessa minha amiga, quando ele tinha acho que com 18 anos, ele pegou uma menina de 15, ele já usuário de droga há tempo, pegou uma menina de 15, colocou dentro da casa desses pais que já ganhavam uma miséria, né? Esse pai que já sempre ganhou uma miséria insuficiente para sustentar a família toda, e falou para ele, ela vai morar aqui dentro a partir de hoje. E mais ou menos isso, não falou com todas essas palavras, mas ela vai morar aqui dentro a partir de hoje, ou ela mora ou eu vou entrar pra boca para sustentar ela. E esses pais dependentes emocionais, esse pai até nesse momento não mais usuário de bebida alcoólica, porque a mãe foi lá buscar na igreja, orar, pediu a Deus, ele parou de beber, mas dependente emocional. O pai e a mãe dependentes emocionais, com muito medo dessa chantagem, meu filho vai morrer. Se eu não deixar essa menina entrar aqui e morar com ele do jeito que quer, mesmo sem ele trabalhar, mesmo sem ela trabalhar, a garota ainda estudando, aceitou a menina dentro da casa por função dessa chantagem, sustentou essa menina, essa mãe tão dependente emocional, tão incapacitada, inabilitada de dizer um não, de botar bordas, de botar barreira, cozinhava para essa menina, lavava a roupa dessa menina e ficavam os dois lá fazendo amor o dia todo, fazendo amor. A menina e o filho fazendo amorzinho. A menina não ajudava a lavar uma louça, não ajudava a fazer uma comida. E ele não foi trabalhar para sustentar a menina. Era a função do pai, que acordava às 4 horas da manhã para lavar carro, limpar chão, para trazer o dinheiro para dentro de casa, para sustentá-las. Acabou que a menina engravidou, sobrou para esse pai, para essa mãe. Essa outra filha, que é minha amiga, que era a única que estudava, ela com 17 anos se casou. Se casou, meteu o pé, foi estudar, foi lutar, foi se formar, foi viver, e sempre ali observando a dinâmica daquela família e tentando ajudar e tentando interferir e tentando colocar algum juízo na cabeça daquela família e perturbada, né? Estudando, trabalhando, vivendo a própria vida dela, vivendo bem até, teve a sorte de não se casar com um narcisista, era uma pessoa bacana, uma pessoa muito legal, que embora fossem os dois jovens, né? Essa minha amiga com 17 e esse jovem com 21, mas eles eram muito maduros pelo sofrimento da vida, então eles foram lá ter a vidinha deles e lutaram, trabalharam, se formaram, estudaram, sem depender de absolutamente nada desses pais. Nada, nada, nada. Nunca deram nenhum tipo de auxílio, nunca deram nenhum tipo de ajuda, porque toda ajuda financeira, emocional, psicológica, energética ia para esses dois filhos viciados em droga e essa menina que parou de estudar e que ela se achava a rainha. Não, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não fiz filho para eles sustentarem, tem que me sustentar. Então o pai acordava às 4 horas da manhã para ir lavar carro dos outros na rua para ganhar, sei lá, 5, 10 reais para somar alguma coisa, para ter dinheiro para comprar comida. E esses filhos, os dois passavam a madrugada inteira usando droga, passava 2, 3 dias fora de casa, voltava para casa para dormir o dia todo. E essa irmã mais velha da minha amiga, essa irmã da minha amiga, acordava meio-dia, plena, o café já dentro de casa, o pão já comprado, porque essa mãe tinha essa obrigação de preparar a comida, de ir na padaria comprar o pão, de deixar tudo pronto, o almoço já pronto, e essa dinâmica ainda se mantém um pouco assim até hoje, com a diferença de que um desses filhos parou 100% com a droga, tomou rumo na vida, foi cuidar da vida dele, agora cuida da própria filha que ele teve. E o outro, que é o irmão mais novo dessa minha amiga, que teve aí 4, 5 filhos e que ainda hoje, se precisa de um remédio, precisa de um dinheiro de passagem, precisa de uma fralda, precisa de um Neston, precisa de um leite, é esse pai que ainda sustenta. E essa filha mais velha, essa que é a minha amiga, que trabalhou, que é a única que se formou na família, a única que se casou com 17 anos e foi viver com uma pessoa muito bacana que dava até assistência para esses pais, assistência até para essa família, no sentido de socorrer com um remédio, com uma coisa, com um favor, com uma documentação, porque esses pais são ignorantes academicamente até hoje. Essa única filha
que, como eu disse, foi a única que saiu diferente dos demais e que foi lutar, buscar para ter a própria vida, a própria casa, o próprio carro, o próprio diploma, a própria formação, e que está sempre ali ajudando esses pais. É a única que socorre quando eles adoecem. Inclusive, vale a pena até eu contar um episódio aqui que essa minha amiga passou. Há alguns anos atrás, não muito, essa mãe passou mal, muito mal, muito mal, muito mal a vida dela, sempre em função desses filhos, esse pai também sempre em função desses filhos. Lembrando que esse pai não bebe mais e essa mãe muito dependente emocional, muito escrava das chantagens desses 3 filhos. E ela passou muito mal, ninguém sabia o que era, ficou uns meses passando muito mal. Essa filha que se casou, que trabalha, que tem a própria vida, tudo, sempre ligando, como é que estão as coisas, como é que estão as coisas. Essa mãe, esse pai tem uma vantagem que nunca pediram nada para essa minha amiga, sempre foi espontâneo que essa amiga quis fazer. E aí, investigando, essa amiga falou: mãe, pai, vocês estão bem e tal? E essa mãe falou: não, eu tô sentindo umas coisas aqui da pressão e tudo mais. Essa filha, essa minha amiga, começa a insistir: vamos ao médico, vamos ao médico, vamos ao médico. Consegue carregar essa mãe para ir ao médico. Chega lá, a pressão da mãe tá só 20. Enfim, descobre-se que a mãe tinha um problema de vesícula que precisava operar. Ok, essa filha se mata, se esmera, arruma um tempo na agenda louca dela para conseguir internação, operação, tudo para essa mãe. Porém, antes disso acontece algo muito grave. Numa determinada noite, essa mãe passa mal. Essa filha mais velha, essa minha amiga, não morava perto dessa mãe. Essa mãe passa mal de madrugada com 3 filhos morando dentro de casa. Os 2 filhos que usavam droga e essa filha que acorda meio-dia, que tem quase 40 anos, que nunca por um único dia sequer trabalhou. Nenhum deles tem qualquer deficiência intelectual, deficiência física, nenhum impeditivo para trabalhar. Não, eles são normais, namoram, fazem filho, tudo normal, tem uma vida normal, socializam com todo mundo, só que é aquilo, né? Essa é alérgica a trabalho, acorda meio-dia até hoje e tudo. Tem celular, o último celular do último lançamento porque o pai dá, tem sempre internet no celular porque o pai paga, tem roupa e sapato e vestido e dinheiro para sair, para namorar, para se encontrar com as pessoas do Tinder. Tem, que é o pai que dá. Ela com 40 anos, praticamente sempre foi, a irmã dessa minha amiga. E eles até hoje, qualquer perrengue que tem, qualquer dinheiro que precisa para pagar passagem, comprar uma fralda, comprar isso, comprar aquilo no dentista, pede para esse pai que ganha um salário mínimo, é aposentado hoje. Mas nunca sequer na vida compraram uma camisa para esse pai, nunca sequer na vida levaram esse pai ao médico, para não dizer que nunca compraram nada assim. Esse primeiro filho, quando ele parou de usar droga, ele meio que se redimiu com essa família. Ele é uma pessoa de bem hoje, ele trabalha e por um tempo que ele ficou morando dentro dessa casa, ele ajudou essa família pagando contas, ele dava dinheiro para essa mãe, ele ficou um filho mais carinhoso, ficou um filho ajudador, enfim, só que agora ele se casou e ele esqueceu que tem pai e que tem mãe porque não tá precisando. Quando ele precisar, ele vai se lembrar de novo, que é o que a minha amiga sempre fala. E aí, essa mãe passou mal dentro dessa casa com esses 3 filhos, dormindo ali no quarto do lado. E ela, essa mãe dependente emocional, ela já sabe que ela não pode contar com esses filhos. E são os filhos que hoje têm mais de 30 anos, tá? Só essa irmã tem 39. E aí os outros 2 são um pouco mais novos. E ela não ligou pra ninguém, ela não pediu, ela não foi nos quartos acordar esses filhos. Ela ligou pra essa filha, que foi a que se casou com 17 anos. Lembra lá que a vizinha, que é minha amiga, que é a vizinha... matriculou ela na escola com 8 anos porque já estava vergonhoso. Esses pais nunca foram em reunião de escola, esses pais nunca fizeram uma matrícula, esses pais nunca foram numa formatura dela, esses pais nunca elogiaram ela, porque esses pais não tinham tempo para essa filha. Essa filha que sobreviveu a não usar droga, não ter 5, 6, 7 filhos, e aí eu não tô falando com preconceito não, é porque era o perfil daquelas pessoas naquele contexto. As amigas da minha amiga, todas elas tiveram 4, 5 filhos, já começaram com 14, com 15 anos, tendo vários filhos e nunca trabalharam, nunca estudaram. E essa minha amiga, ela sempre teve um desejo muito grande de crescer, de vencer, de mudar a vida da família, de mudar a própria vida. Sabe Deus por quê? Ela nasceu diferente. Então, essa mãe pediu socorro a essa filha. Essa filha
na época sem carro, essa minha amiga, sai de casa, anda a pé, entra de madrugada lá na favela onde eles moravam, a pé também com risco de tomar um tiro, porque a facção estava sempre mudando lá. Entra lá para socorrer essa mãe no braço, ela, essa filha e o esposo, né, no caso o genro, catando no braço essa mãe com 40 de pressão, com a vesícula já a ponto já de ter um troço ali, nem sabia que era vesícula na época, e leva essa mãe para o pronto-socorro, passa a noite toda com ela lá. Esse pai, não mudando muito o perfil, largou a mãe lá no hospital e falou, tô indo trabalhar, deixou por conta dessa filha do genro, o genro que não tinha nada a ver com a história, mas sempre foi mais presente, né, o marido dessa minha amiga sempre foi mais presente do que os próprios filhos desse casal, e socorreu essa mãe. Quando foi por volta das 8 da manhã, já estavam de volta em casa. Eis que esses 3 filhos acordam de manhã, por um milagre, né? Porque o horário de acordar deles era meio-dia, né, dos 3 fofinhos, era meio-dia, 1h da tarde. Acordam e perguntam pra minha amiga, ué, o que você tá fazendo aqui? Aí a minha amiga vira pra eles e fala assim, socorrendo a mãe de vocês, que quase morreu essa madrugada e que ela sabia que se fosse pedir o auxílio de vocês pra levar no hospital, estaria morta essa hora. Então foi mais ou menos essa dinâmica. Agora o resumo da ópera, para você entender por que a minha amiga fez tanta questão de contar essa história. Porque a minha amiga, ela é desconsiderada dentro dessa família. Essa minha amiga nunca recebeu um elogio. Essa amiga já socorreu esses 3 irmãos em situações diferentes, quando eles precisavam, sobretudo um deles quebrou o pé numa dessas coisas aí de droga. Essa amiga faltou trabalho, essa amiga mobilizou o próprio marido para arrumar carro, para levar lá, para fazer ficha, para tirar raio-x, aquela coisa insuportável que você sabe que é o hospital. Mas essa minha amiga nunca recebe uma ligação desses pais para perguntar se ela tá doente. Essa amiga teve chikungunya, essa amiga teve dengue 2 vezes, essa amiga quase morreu e ela foi sozinha pro hospital se arrastando, porque o marido dela, da minha amiga, estava recente no emprego, eles moravam de aluguel, pagavam faculdade e tudo mais, não podia faltar um emprego, e essa minha amiga aprendeu na raça a ser muito durona. Essa minha amiga aprendeu na raça que não vai ter socorro, porque nunca teve. A atenção desses pais sempre foi 100% voltada para esses 3 filhos. Para esses 3 filhos. Então, o que essa minha amiga aprendeu? Que ela tinha que se cuidar sozinha, que ela tinha que ser forte. Ela sempre fez as tarefas de casa absolutamente sozinha, porque esses pais não sabiam ler nem escrever, não entendiam porcaria nenhuma. Essa amiga, ela pulou de série, porque ela era muito inteligente, muito esforçada, sempre gostou muito de estudar. Então, ela entrou ali no jardim com as crianças, mas logo ela foi pegando tudo, porque ela tinha vergonha também, então ela tentava aprender as coisas por conta própria. E ela foi se destacando na escola, se destacou na faculdade, se destacou na profissão. E esses pais nunca deram um elogio, esses pais nunca foram a uma formatura dela, porque sempre estiveram muito ocupados com os outros filhos, cuidando dos netos, e eu não posso sair de casa. Nunca, esses pais não têm nem a dimensão do que essa menina, que essa minha amiga conseguiu fazer na vida dela para não fazer parte daquela disfuncionalidade, não daquele jeito, para não desgraçar e condenar a própria vida a partir do funcionamento daquela família. Então, até hoje, esses irmãos chamam essa minha amiga de a general. Lá vem a general, a que se acha, a que pensa que é melhor que todo mundo, a que tem um rei na barriga, só porque ela é a única que dá roupa, sapato para os nossos pais, só porque ela é a única que dá dinheiro para essa mãe poder tomar um sorvete, para essa mãe comer uma coisa gostosa, que está sempre presenteando essa mãe, ela se acha. Então, essa é a posição que essa minha amiga tem dentro dessa família. Ela é a general. A família diz que ela é a general. E esse pai e essa mãe, embora essa mãe seja muito bacana com ela e até reconhece, sim, até dá algum tipo de elogio, diz que sente orgulho, mas nunca esse pai e essa mãe investe qualquer tempo com essa filha. E sabe o que é mais interessante? Essa minha amiga nunca teve um bolo de aniversário dado por esse pai e por essa mãe. Nunca na vida. Nunca. Para não dizer que nunca,
Quando essa amiga tinha por volta dos 9 anos, esse pai, cheio de cachaça, muito embriagado, comprou um bolo, desses bolos redondos que tem um furo, bolo de café normal, sabe essas formas que tem um furo? Que naquela época era motivo de muita humilhação. Não sei se vocês se lembram, há 30 anos atrás eram aqueles bolos enormes, tamanho de uma mesa, 3 andares, muito chantilly, muita fruta, muito isso, muito aquilo. Então esse pai, muito bêbado, convidou outros bêbados para fazerem a festa de aniversário dessa filha, dessa minha amiga. E não tinha nem guardanapo, e ele cortou papel higiênico para servir os bêbados convidados dele e os vizinhos lá, os vizinhos fofoqueiros. Então, olha o trauma de infância que essa minha amiga teve. Mas essa filha que hoje vai fazer 40 anos, essa irmã da minha amiga, que nunca na vida trabalhou, que acorda meio-dia, que tem celular novo sempre, que tem roupa, sapato, se veste melhor do que o pai e a mãe, que tem dinheiro para sair, que é plenamente funcional e saudável, até onde se sabe, ela todo ano ganha um bolo de aniversário que esse pai faz questão de dar, todo ano. E tudo que esses filhos precisam, assim, eles não pedem, eles impõem. Eles já vêm com uma empáfia e com marra pra cima desses dois pais. E esses dois pais fazem das tripas coração pra dar pra esses filhos. E essa filha, que foi a única que socorre todo mundo, que ajuda, que se importa, que liga, que vai atrás, que faz tudo que pode e que não pode. Esses pais também acham que ela é orgulhosa, em algum momento dizem que ela é soberba, que ela é arrogante e que ela deveria tratar os irmãos muito melhor, que ela carrega muita mágoa no coração, porque de vez em quando essa minha amiga, ela fala, ela meio que joga na cara desses pais, fala: caramba, mas vocês estão sem dinheiro como? Ah, já sei, porque comprou fralda, porque comprou leite, porque comprou não sei o que, e tá faltando pro dinheiro de vocês, tá faltando pra alimentação de vocês, isso tá certo? Essa amiga dá umas broncas. Então esses pais chamam essa amiga de arrogante, orgulhosa, soberba, que quer ser mais do que os irmãos. A mãe nem tanto, a mãe não tem muito essa fala, a mãe tem mais gratidão, é uma pessoa mais bacana, uma pessoa mais centrada, demonstra gratidão sim. Agora esse pai quer ver ele mordido, enfesado, falar mal dos filhinhos dele, ou falar a verdade, né? Nem falar mal, falar a verdade. Então, só para você ver, para encerrar, esse é o contexto que essa amiga vive até hoje. Então, ela decidiu se afastar dessa família. Ela praticamente não fala com esses irmãos, porque até um celular que ela dá para ter contato com a mãe, esses irmãos, quando bebem, quando fazem as coisas, jogam o celular fora, quebra chip e pega o da mãe. Aí essa amiga, quando quer ligar para a mãe para saber da saúde da mãe, o telefone tá com o seu irmão. Mas não devia estar com o seu irmão? Fui eu que dei, eu que dou, pago para botar crédito para vocês me ligarem. Então essa é a dinâmica. Só para encerrar, para você ter uma ideia, o tamanho do abuso, um desses irmãos, sem dinheiro de passagem, liga para esse pai e fala assim, esse pai que já está aposentado, que ganhou um salário mínimo para sustentar a família inteira, de adultos pais de vários filhos. Vem aqui trazer dinheiro para mim, para passagem, que eu não tenho dinheiro para ir embora não. Um sol de 40 graus, esse pai que nunca fez um sacrifício. Essa minha amiga manda táxi, manda Uber na porta desse pai, para esse pai vir visitá-la, que agora ele tá muito doente, ninguém cuida, só ela que quer cuidar. E esse pai fala que tá ocupado, que não pode andar, que não tem tempo, mas quando os outros filhinhos ligam e falam, vem aqui agora, não quero saber, tá um sol de 50 graus, vem aqui no meu trabalho trazer dinheiro de passagem porque eu preciso para voltar para casa, esse pai vai, como se ele fosse um servo. Então é isso, gente, dinâmicas disfuncionais. Me diz aí, eu contei o resumo da história dela, me diz se você se identificou com alguma coisa, me diz o que você acha dessa dinâmica. Será mesmo que essa amiga ela é um general? Será que ela é soberba, que ela é arrogante, que ela é a única disfuncional que não tem caridade por esses filhos? Ela, que sempre acordou às 5 da manhã e foi dormir 1 hora da manhã, que pagou a própria faculdade, que nunca ligou para pedir 1 quilo de açúcar, nem um pão duro nessa casa, porque sabia que não ia ter nenhum tipo de assistência. Essa minha amiga que se vira sozinha até hoje e que pode considerar que não tem família, porque são todos contra ela, já que ela é a rica, a soberba, a arrogante, a orgulhosa, que quer ser mais que todo mundo. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha
Ela é isso tudo mesmo? Você já passou por isso? Com qual papel aí você se identifica? Espero que você tenha ficado até aqui. É uma história gigantesca e espero que possa ter contribuído para você. Me diz o que você acha. Um beijo grande e até o próximo vídeo.